Olá, queridos alunos, sou a professora Glaucia Casimiro. Hoje abordaremos a disciplina Práticas Pedagógicas, Línguas Estrangeiras, Ferramentas para Comunicação Oral e Escrita. Basicamente, iniciaremos na atividade 4. Por favor, abram aí o caderno de atividades postado na aula 4. E o tema de hoje é de conteúdos e textos em inglês. Quando a gente fala de conteúdos e textos, nós nos remetemos ao método de gramática e tradução trazido para o Brasil no final de 1800, 1880, 1890, pelos escolásticos. Escolásticos são as freiras, os padres, que tinham por hábito ler muito, estudar muito. Então, eles traziam livros em inglês. Após a leitura desses livros, eles partiam para a análise sintática das frases e depois a tradução dessas frases. Daí surge, então, o método de gramática e tradução que nós usamos até hoje nas escolas. Como vocês sabem, muitos professores pedem para os seus alunos copiarem textos e traduzi-los ainda hoje. Então, o método de gramática e tradução, ele tinha como foco vocábulos, ou seja, vocabulário, listas de vocabulários descontextualizadas, desconexas e, ao mesmo tempo, listas de verbos, exercícios de memorização, que nós chamávamos de decoreba antigamente, hoje a gente chama de memorização. O método de gramática e tradução, ele trabalha basicamente com a análise sintática e morfológica da frase e a tradução, certo? Muitos alunos gostam desse método porque ele foi ensinado aos nossos avós, aos nossos pais e até mesmo aos nossos professores. Então, esse método, apesar de ser o mais antigo, ele ainda é o método utilizado nas escolas, principalmente que tange escolas públicas. Aí, acompanhando no final da página 30, fala assim, que resultou disto que os professores, em vez de dirigirem a aprendizagem dos idiomas clássicos de maneira viva e prática, passaram a ensinar as línguas modernas como se fossem línguas mortas, pela tradução antecipada dos vocábulos, seguida quase sempre de memorização indiscriminada de regras gramaticais. Tenho certeza que vocês já estudaram regras gramaticais de forma descontextualizada. É importante notar, apesar de tudo, e a despeito de seu prestígio do método, de mais de 3 séculos, o ensino das línguas por meio da tradução e da gramática trouxe implícito o germe oculto da própria destruição, que cedo originou acirrada reação e suscitou vivas controvérsias entre os professores e demais estudiosos. Por que vivas controvérsias? Porque vários professores e estudiosos alegam que os alunos não conseguem memorizar aquelas longas listas de vocabulários, de verbos, por exemplo, e além disso não sabem como aplicar esse vocabulário, ok? Por quê? Porque foi aprendido de forma descontextualizada. Ainda na página 31, fala que o método de gramática e tradução, ele prima, ou seja, ele gosta da memorização de longas listas de vocabulário para exercícios de tradução e pelo domínio das regras gramaticais. É isso que é o foco, né, do método de gramática e tradução. Aí nós temos o próximo método, na página 31, ele é chamado de método audiolingual. O método audiolingual surge
nos Estados Unidos no ano de 1940. Você observa que é um ano entre guerras. 1940, 1950, 1960. Foi o auge do método audiolingual. O método audiolingual ele trabalha mais exclusivamente a fala, nós chamamos de oral drills, que são exercícios orais. Que tipo de exercícios são esses? Por exemplo, o método audiolingual ele foi mais utilizado pelos militares nessas décadas que eu falei, 40, 50 e 60. Os militares eles recebiam uma fita cassete e um livrinho, um caderninho, para decorar, ficar ouvindo aquilo noite e dia, no sentido de decorar as falas. Só que eles decoravam os textos, os diálogos, mas não sabiam como aplicá-los. Então, ele também era um exercício de memorização. Por quê? Porque quando você decora uma frase ou um texto, mas não sabe como encaixar isso no seu dia a dia, é uma atividade. Dá licença. É uma atividade de decoreba, como a gente diz. Então, os militares, eles usaram muitos anos, mais de 20 anos, uns 30 anos, o método audiolingual. O método audiolingual, ele surgiu para que as pessoas aprendessem a língua inglesa de forma mais rápida possível, certo? Num período em que não existiam pessoas estudadas, né, letradas, um período que precisava de operários para as fábricas, um período que precisava que os militares atendessem a demanda da guerra ou das guerras. Então, o método audiolingual ele surge com esse propósito. E aí, falando de métodos, vamos falar um pouco do que está na página 32. Abram aí, por favor. Discurso e produção, texto e textualidade. Quando a gente fala em produção, esses métodos eles nos levam à produção textual. Na produção textual, você precisa de quê? Ou do quê? De vocabulário. Não tem como escrever um texto sem vocabulário, certo? Então, quando a gente fala do discurso, a gente trabalha a questão da análise do discurso, da intertextualidade, do texto em si. Em se trabalhando a questão do texto, nós precisamos focar em duas palavras-chave, que é a coesão e a coerência textual. A coesão textual, ela parte dos elementos ou dos recursos coesivos. Quais são esses elementos coesivos? Nós chamamos de conjunções, preposições, artigos e pronomes. Um texto, para ser bem escrito, precisa escrever utilizando esses recursos ou elementos coesivos adequadamente, de forma correta, porque senão ele passa a não ter o que nós chamamos de coerência. Quando um texto ele é mal escrito, nós não conseguimos entender a mensagem. Se a mensagem não foi clara, ele peca no que chamamos de coerência textual. Vocês percebem que a questão da coerência e coesão textual são bem interligadas. A coesão é interligada com a coerência textual. Por quê? Porque não existe texto coerente mal escrito. Para ser coerente, a mensagem que o autor quis passar para o leitor deve estar concatenada, ou seja, deve ter sido bem passada e atingido o seu objetivo da transmissão da mensagem. Então, em se tratando de texto, nós precisamos primeiramente
entender o que é coesão e coerência textual, certo? Muito obrigada. Deixo aí para vocês os exercícios propostos no final deste tema do caderno de atividades postado no ambiente virtual. Um grande abraço e até a próxima aula.